Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, que o Senhor Jesus nos envolva. Estamos retornando ao nosso encontro semanal, agradecidos pela semana que tivemos, porque estamos aqui novamente, não é? Agradecendo também a assistência espiritual e apresentando hoje nossos dois amigos que vão continuar no programa conosco. Eduardo Araújo e a Maurício Santos Neto. Tamo juntos. Tamo juntos. Para que possamos juntos estudar o Homem Integral, no capítulo 4 ainda, o Homem em Busca do Êxito. Hoje, iniciando a abordagem da Joana, o primeiro lugar e o homem indispensável. Vamos nos identificar aqui nas situações sutis que ela apresenta, não é? Verdade. Então, a proposta é que Jesus nos possa inspirar para que saibamos aproveitar bem essa oportunidade. Eduardo? Então vamos começar a leitura aí, repetindo como a Miranda falou, capítulo 4 do livro Homem Integral. Agora o tópico, o primeiro lugar e o homem indispensável. Joana de Ângeles começa dizendo o seguinte: na área dos conflitos psicológicos, a competição surge quase sempre como estímulo, a fim de fortalecer a combalida personalidade do indivíduo, que, carente de criatividade, apega-se às experiências exitosas que outros realizaram, para impor-se e assim enfrentar as próprias dificuldades, escamoteando-as com o esforço que se aplica na conquista do que considera a meta de triunfo, ambicionando a realização pessoal e temendo o insucesso que, afinal, é um desafio à resistência moral e à sua perseverança no ideal, prefere disputar as funções, a cargos à frente, sem qualquer escrúpulo, em luta titânica na qual se desgasta, esperando compensações externas, monetárias e de promoção social, assim massageando o ego ambicioso e frágil. Interessante aí a gente já analisar um pouquinho do que Joana falou, essa questão da competição, né? Nós vivemos em permanente competição com o outro. Com certeza. É uma coisa impressionante como nós estamos sempre competindo. E eu sempre procuro voltar aí à nossa realidade de casa espírita. Afinal, somos espíritas, ou muitos que nos acompanham são simpatizantes da doutrina. E a gente refletir que nós, enquanto espíritas cristãos, conforme Kardec colocava, sempre, né? Parece um pleonasmo, e o é. Mas é só para frisar, porque para muitas pessoas não está claro que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Sim. Então é importante enfatizar isso para mostrar que nós somos seguidores do Cristo. E como seguidores do Cristo, estimular a competição não é sempre muito adequado. Nós vemos, inclusive, as nossas crianças, muitas vezes são estimuladas à competição. A gente entende, como ela colocou aqui, alguns dos objetivos de estimular a pessoa, fazer ela criar coragem, de enfrentar os desafios. Mas com Jesus não é competição, é colaboração. É diferente. Aqui na Terra a gente acaba passando para as crianças essa coisa de você tem que ser o melhor. E isso tem um efeito psicológico muito complicado sobre as crianças. Eu observo meu filho, tem 7 anos, ele tem muita dificuldade em lidar com a frustração, com a derrota, né? Até no joguinho em casa. E a gente está sempre explicando que isso faz parte da vida. Ora nós ganhamos, ora nós perdemos. Mas que, sobretudo, o importante é que nós nos auxiliemos, que nós possamos ser fraternos. E na vida isso é fundamental. Eu não preciso ser melhor que o Amaury no meu ambiente de trabalho para eu ganhar uma promoção e ele não. Isso mesmo. Porque quando eu tenho essa visão, eu tenho que ser melhor que o Amaury para poder estar à frente dele, isso é uma visão mesquinha. Isso é uma visão egoísta. Mas você tem que competir para ser o melhor. Nós vemos que a sociedade que a gente vive, ela estimula esse tipo de competição. As empresas estimulam. O melhor vai ser premiado. Por quê? Eles estão trabalhando com o nosso interesse pessoal, estão trabalhando com o nosso egoísmo, com o que nós temos de pior. Aí nós vemos o quanto nós estamos longe, Amaury, de uma sociedade
ideal, verdadeiramente cristã. É verdade. Isso que você falou, eu que trabalhei 30 anos na indústria farmacêutica, é competição pura, entendeu? É uma guerra. É uma guerra e é muito interessante porque existem pessoas com quem eu convivi que pisar no outro era muito tranquilo. Eu preciso alcançar essas metas e passarei por cima de quem estiver na minha frente. O outro é degrau. É degrau. Exatamente. O outro é o degrau que você vai pisar. Perfeito. É muito bom, então, Miranda. É doloroso, né? E é muito interessante também porque você, e ela fala aqui, do desafio, né? Porque quando você tem dentro de você uma doutrina, uma filosofia como Allan Kardec nos colocou, né? Você é desafiado sempre. E eu posso dizer a vocês, eu vivenciei muitas histórias, né, comigo, pessoal, em que eu fui testado naquilo que eu acredito, né? Porque haviam pessoas que, pela minha postura, pelos amigos que eu criei, pela forma como eu sou, o que vocês estão vendo aqui é o que eu sou, né? Pode ir lá em casa que é igualzinho. Aí, a esposa dele confirmou, fiquei impressionado. Isso mostra que o bem na terra não é utopia. É verdade. Não é utopia. E aí eu fui defrontado na época com um amigo que a gente chama de carregar pasta, né? A gente fazia propaganda e a área era oncologia. E esse amigo foi subindo de cargo. E aí ele foi a gerente distrital, depois foi a gerente nacional e ele tinha uma raiva, um problema íntimo com ele em relação à minha pessoa, pela maneira que eu sou. E aquilo foi incomodando. Como ele não podia me mandar embora, ele pressionava o meu gerente para me mandar embora. E aí ele foi criando situações, ele chegou a nacional de venda. Como nacional de venda, ele chegou para o meu gerente direto e falou: ou você manda ele embora, ou eu vou mandar você e ele embora. O resultado é que ele mandou ele e eu embora, porque ele não... ele é meu amigo até hoje. E aí, quando ele me mandou embora, ele sentou do meu lado e falou assim: você está sendo mandado embora, olhando nos meus olhos, você tem alguma coisa a dizer? Olha os desafios. E aí eu disse para ele assim: que você seja muito feliz. Saí e 6 meses depois eu estava novamente empregado em outra empresa. E pude aplicar, sempre apliquei a filosofia espírita, a doutrina, porque eu já fui chefe, já fui gerente, e todos aqueles que estavam abaixo de mim, eu sempre tratei com a doutrina espírita, aplicando a doutrina, administrando, chamava, nunca expus ninguém, chamava a pessoa: vamos conversar, olha, isso, você sabe o que está acontecendo, vamos ver aonde você está falhando, porque eu não quero amanhã ser o causador de uma demissão. Então isso te dá uma paz. Sim. Porque quando você sai desses conflitos e está sempre sorrindo, pensando: por que o amor está sorrindo? Tá parecendo uma hiena, né? Tá sempre sorrindo, mas não é por A Miranda uma vez fez um corte de cabelo que disseram que tava parecendo uma hiena, né, mãe? Deus seja louvado. E aí é aquela a sua paz interior que você não fustigou, não feriu ninguém. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar num covil de lobos e não ser lobo. Pois é. E interessante, quando nós agimos assim, eu tenho uma pessoa conhecida que dizia assim: olha, para você só uma plantação de peroba. Eu falei: por quê? Que isso? Por quê? Porque tem uma cara de pau. Não é cara de pau. Mas não é cara de pau. Sim. Acontece que a vida é minha, só tenho o dia de hoje. A tua se faz o que quiser. Agora eu não posso me dar o luxo mais de jogar no lixo. É verdade. Não, e outra coisa, geralmente a gente vê, aí entra a área do Eduardo, que as pessoas que são assim, elas têm um problema privado muito grande, conflitos na família, né? E aí, como ele é mandado, né? Porque geralmente a mulher é que manda no homem dentro de casa. Sim. E aí ele se expõe como gerente, né, fazer tudo aquilo que ele não faz em casa, e sofre aquele que está ao lado dele trabalhando. Isso acontece direto, né, em todas as profissões. Só quando você, por exemplo, o Eduardo, ele hoje tem a atividade dele, mas não tem ninguém acima dele,
né? Aí é uma coisa, é um trabalho diferente. Agora, quando você tem chefes, e cada chefe com uma cabeça, né? A hierarquia no trabalho, né? Facilita isso, porque é o que ela diz aqui, a criatura é o interesse pessoal, que é o egoísmo. Então, o domínio, o poder... Sim. Meu Deus, mas quando a doença chega, olha... Você me lembrou agora a morte do caixeiro viajante. Lembra dessa história? Conte para os nossos ouvintes. Ele vai galgando, ele era um vendedor, né? Começa com venda e ele vai galgando posições. Ele vai subindo, vai adquirindo bens, ele casa, tem 2 filhos, né? E aí ele vai galgando, mas não cuida da família, porque a obsessão dele era o trabalho. E quando ele atinge o pico mais alto, né? Ele fala, agora eu vou ser presidente da empresa. Ele recebe um telefonema, e nesse telefonema os diretores da empresa dizem assim, olha, você agora vai se aposentar. Quer dizer, ele não atinge o que ele queria. Você vai se aposentar, vamos te dar os benefícios de tudo aquilo que você... Mas eu não quero me aposentar, eu ainda sou jovem. Mas nós estamos te dando para tirá-lo mesmo da jogada. Porque estava numa situação... E aí ele se suicida. Meu Deus. Então, é muito complicado. Essa é uma história. Tem uma história de um jornalista também, que ele colocou isso dentro de um jornal, né? E ele narra que ele buscou sempre bens. E quando ele atingiu esses bens todos, ele olhou para a filha dele, né? E a filha se transformou numa prostituta. E o filho era drogado e morreu de overdose. E aí ele descreve assim, eu trocaria... Ele foi fazer o imposto de renda dele, né? Isso. Eu trocaria meu imposto de renda de 2016, 2015, né? Por todas as minhas coisas que eu adquiri, bens, materiais, para ter minha filha e o meu filho. É verdade. E aí a gente também volta à casa espírita, né? Porque a casa espírita não pode ter competição. Com certeza. Para ver quem é o melhor médium, para ver quem vai ser presidente, quem é que manda mais, quem é que manda menos. Ainda bem que não tem isso na casa espírita, né? Não deveria, né? Não deveria. Eu lembro conversando com uma companheira, ela estava muito chateada, ela frequentava um terreiro de Umbanda e ela queria passar para a parte de consultas. Ela estava aplicando passes e tem uma certa hierarquia, né? Não sei como é que funciona bem lá dentro da Umbanda, mas ela estava muito incomodada porque a presidente da instituição, a dirigente, pessoas que chegavam às vezes depois dela, por terem, segundo ela, um relacionamento melhor com a dirigente, conseguiam passar para a parte das consultas, né? De você ser um consulente, não sei como é que o nome que se dá lá. E aí ela estava bastante incomodada com isso. Eu falei assim, minha irmã, você está ali a serviço de quem? Perfeito essa pergunta. São dos guias? É do Cristo? Ou você está preocupada com o que você vai fazer? Porque a gente tem que se colocar à disposição da espiritualidade de Jesus naquilo que eles nos pedirem. Se for para você ir para o trabalho de dar consultas com seus guias espirituais, isso vai acontecer naturalmente, independente da companheira dirigente ou não. Isso mesmo. Então que você Aí eu falei da humildade de Jesus, dela saber que Jesus diz, aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Doe o seu trabalho hoje, não está sendo pedido o passe, faça esse trabalho com amor. O fato de você estar dando as suas consultas como você quer fazer na caridade, não quer dizer que o que você está fazendo é menor. Para Jesus não tem menor e maior, tem aquilo que está dentro de você. Você pode estar trabalhando com as consultas e não aproveitar isso, não ser uma pessoa melhor. E está no trabalho do passe. Aí contei a história do Chico, da senhorinha que os espíritos reverenciavam ao entrar numa casa espírita, e depois o Chico descobre que ela era a responsável pela limpeza da instituição. Aí ela ficou refletindo, porque a nossa função é essa, né? Abrir a mente das pessoas. Perfeito. E ela parou com isso. Parou essa coisa de ficar incomodada, porque é a competição. Mas é interessante na casa, é interessante na vida, né? Mas somos muito distraídos. Na casa espírita, sob toda uma égide de socorro espiritual, é interessante nós sabermos que em qualquer que seja a situação estamos aprendendo.
O detalhe é que, às vezes, nós passamos um período longo no atendimento fraterno e achamos que sabemos tudo sobre o atendimento fraterno. Então, somos nós que temos que ficar ali. Passei um período aplicando passe, sei tudo de passe. Mais tarde, aí você vai fazer uma outra tarefa. Aí alguém solicita que você volte para o passe. Não, mas não é bem aí. Bem assim. Porque, na realidade, em todo contato humano, nós aprendemos algo. No atendimento fraterno, quando você está ouvindo o outro, você está recebendo o outro, mas também está sendo observado pela espiritualidade, seu psiquismo está sendo trabalhado. Você está analisando junto o ideal de socorro para aquela criatura. É um conjunto de espíritos. Num atendimento fraterno tem uma falange de espíritos trabalhando e atuando. Aqueles que te assistem, os que assistem o que está procurando socorro e os que são responsáveis pelo núcleo da casa na proposta daquela família. Não é? Eu estou falando isso porque enquanto o Eduardo estava narrando, especificando a casa espírita, eu aprendi uma lição durante um passe com uma senhorinha muito idosa. Ela nunca estudou doutrina espírita, porque era semi-analfabeta e estava tendo contatos à época com ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Muitos anos atrás. Eu nem imaginava que um dia eu ia estar aqui no microfone da rádio. E aí, um belo dia, ela estava falando para mim, olha, eu estava observando, eu estava vendo, observou sou eu que uso, eu estava vendo que tinha uma moça ali dando passe e tinha um montão de gente do lado com aparelho e saía um negócio do rapaz e entrava naquela máquina e voltava para ele. Aí eu olhei assim, eu fiquei calada, eu não falei nada para ela, porque na época nem eu entendia direito. Mas claro ficou, como nós já estudávamos a obra do André Luiz, é que durante o atendimento do passe, a médium estava impondo a mão e os espíritos estavam fazendo trabalho de socorro. Isso. Aí hoje eu fico imaginando o seguinte, meu Deus, será que eles estavam fazendo uma hemodiálise da criatura? Entendeu? Porque ela dizia assim, tá saindo um negócio dele e entra na máquina e volta para ele. É uma questão energética, de troca energética ali. Eu achei isso tão interessante. Então, olha, quanto a gente tem que aprender se tiver olho... Porque quando Jesus fala olho de ver, ouvido de ouvir, é que toda situação que nos é trazida é o momento de um aprendizado novo. Sim. É alguma coisa nova que se a gente abrir o olho, o que a gente pensa que já aprendeu ainda não está aprendendo. Ali é que pode surgir uma nova situação. Então, na casa espírita tem isso ainda, né? Dentro do contexto social. Mas olha o que é que ela diz aqui. Eu estava observando as entrelinhas. Na área dos conflitos psicológicos, a competição surge quase sempre como estímulo, a fim de fortalecer a combalida personalidade do indivíduo. Porque, coitado, é uma maneira de dizer, acorda, vamos fazer alguma coisa, né? Que carente de criatividade, apega-se às experiências exitosas de que outros realizaram para impor-se. Quer dizer, se o outro fez, eu tenho que fazer. Mas não se toca que o outro já fez porque teve um preparo para fazer. É quando há o atropelo. Exatamente. Porque o outro fez, mas como é que o outro conseguiu fazer? Porque ele foi pesquisar, ele foi estudar. Então, se você abre-se para buscar de uma forma tranquila o que o outro já conquistou, você não precisa competir com ele. Você vai fazer o mesmo caminho que ele. Aí quem está chegando agora está perdido, Maria de Fátima. Momentos com Joana. Programa Momentos com Joana de Ângeles. Sejam bem-vindos, né? Obrigado pela escuta. Obrigado por abrir as portas do lar e do coração para nos ouvir. E nós estamos aqui juntos, eu, Eduardo Araújo, a Maria de Fátima Miranda e o Amaury Santos. Isso mesmo. Estamos lendo o livro Homem Integral, no capítulo 4. O último item. O tópico, o primeiro lugar e o Homem Indispensável. É o último, né? É o último item aí desse capítulo 4. Estamos aí, lemos 2 parágrafos e ainda vamos demorar um pouquinho nesse tópico, porque a gente volta a lembrar de Jesus, Amaury. Quando Jesus, a gente está falando em competição, quando Jesus fala que aquele que quiser ser o maior seja o servo de todos, é totalmente ao contrário do que nós pregamos com competição. E ele exemplifica isso lavando os pés dos apóstolos, né? Mostrando que ele era servo, né? Que ele não era diferente de ninguém, mesmo sendo diferente, que ele era diferente. E essa diferença, em momento nenhum, fez com que ele se sobrepõe a nenhum deles. Ele compreendia cada apóstolo com seus erros, com as suas falhas, né? E Judas é o exemplo disso, né? O quanto ele amava Judas e o quanto nós, humanos, né, somos extremamente violentos com Judas,
né? E enquanto ele amava Judas, nós o torturamos naquele Até dia hoje. da aleluia, né? Pendura, batem, esse simbolismo terrível, né? De alguém que falhou. E quantos Judas existem hoje? É verdade. Né? Quantos? Né? Provavelmente nós que estamos aqui já tivemos lá no Gólgota, olhando ele sendo crucificado, né? Quem de nós não estava lá, né? No meio daquela multidão? Olha, quando não crucificamos todos os dias, Sim, tudo que fizerdes a um desses mais pequeninos é a mim que estão fazendo, né? exatamente. No dia a dia, nós ainda deixamos a desejar com alguém. Eu fico espantado disso que você está falando, das pessoas, né? Eu ouço muitos relatos no ambiente de mercado de trabalho, como as pessoas são humilhadas. Como aquele que está, né? Você que está aí nos escutando, se você tem algum poder dentro do seu trabalho, qualquer que seja, né? Chefe de setor, o gerente, não importa. Cuidado como você trata o seu subordinado. Porque eu vejo tantas coisas assim que eu fico assim, meu Deus, como é que um ser humano pode fazer isso com o outro? Humilhar o outro pela condição social, Sim. pela posição que ocupa dentro da empresa. Quer dizer que porque a pessoa está numa posição de um trabalho mais humilde dentro da empresa, da limpeza, né? Ela tem que ser tratada como um ser menor. Como um serviçal, né? Como um escravo. É uma né? coisa assim que eu fico espantado, sem contar as ameaças, quando sabe que a criatura precisa do Intimidando. emprego, sabe, intimida, humilha, mostra para o outro, ó, quem manda aqui sou eu. Você precisa. Suborna com o poder. Persegue. Eu fico assim olhando, gente, uma sociedade que se diz cristã, a sociedade brasileira é uma sociedade eminentemente cristã, de católicos, evangélicos, espíritas, os nossos irmãos umbandistas. Árabes, judeus, aqui tem tudo, né? Mas assim, uma sociedade que crê em Deus. Sim. Que Deus é esse que a gente está levando para as pessoas? Né? E nunca se falou tanto de Deus, né? De Jesus, como se fala agora. Você vê quantas igrejas evangélicas, né? O espiritismo, a Umbanda que você falou, nunca se falou tanto de Jesus e de amor. Mas o prática, quanto desamor nós fazemos e vemos. Eu na minha profissão, né? Talvez não deveria ser assim, pensar assim, mas eu confesso que mesmo sendo um psicólogo, eu me assusto com o ser humano. Aquilo que Jesus fala, né, que chegaria o tempo que o coração de muitos iria esfriar, é assustador. E eu vejo isso em tudo que é lugar, inclusive, lamentavelmente, dentro da casa espírita. Eu, hoje em dia, não me sinto... Sabe quando você não tem o coração em paz, você está sempre, de alguma forma, receioso, porque você não sabe o que vai enfrentar. Com cuidados, não é? Porque eu gostaria... A gente pisa em ovos, né? Que a gente tivesse uma relação mais... fraterna, verdadeiramente fraterna. Isso. De saber que, olha, eu estou do lado de um irmão, mas nós precisamos repensar muito os nossos valores nesse sentido. Kardec deve estar pensando. Tantas décadas de espiritismo e eles estão enfrentando ainda o que eu enfrentei na Sociedade Espírita de Paris. É verdade. Tem um relato lá de Kardec, né, no livro Obras Póstumas, dizendo todos os ataques que ele sofreu, as calúnias. E depois de morto também, né? Se não fosse a esposa que o defendeu no tribunal, né? Fazendo isso com um homem que foi bom, né? Mas faz parte do nosso crescimento, do nosso São progresso, exercícios na evolução. Do nosso aprendizado. Do nosso aprendizado. Tem aí, Miranda, 1 minuto e meio. Vamos concluindo. Agradecendo a Jesus, rogando paz para vocês, né? Que os bons espíritos possam nesse momento auxiliá-los a refletir tudo que nós conversamos, sabendo que a experiência de vocês tem um valor inestimável e cada um sabe onde sofre como sofre, mas Jesus é médico e Ele cuida. É que a gente deixe como reflexão que a competição não é aquilo que nós buscamos buscamos a cooperação fraterna. Isso. Aquilo que for nosso vai vir, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja onde nós estivermos. Não precisa a gente passar por cima de ninguém. Perfeito. Tenho certeza que esse é o caminho, né? É a gente não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco. O Cristo, ele era um médico, né, das almas. Então, é muito importante esse trabalho, né? Porque nós temos que orar e nos vigiar.
E assim, estou aqui sinalizando para o Mauri, nosso tempo já acabou. Muita paz a todos, meus amigos. Um abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.